por estar conhecendo mais um povo que vai morar no céu, né? Nós trazemos a saudação do nosso pastor Luiz, né? Que ele está enfermo ali, por isso que ele não veio, né? A pastora Neide está lá no Retiro, lá no Rio de Janeiro, também mandou a paz, e a igreja também, amém? Amém. Confesso, amado, quando agradeço primeiramente ao Senhor, Amém. a pastora que liberou eu, pastor, por confiar em mim, né? Amém. Confesso que quando o pastor me chamou e deu o tema, o Senhor não falava literalmente que não seria Ana. E eu vim buscando ao Senhor qual seria a mensagem, porque eu, quando me converti, o meu maior medo era aquele versículo que se encontra em Apocalipse. Né? Se a gente acrescentar, a gente tirar, poderemos perder a nossa salvação. Glória a Deus. E ao mesmo tempo a gente passa a fazer com que outras pessoas também perdem, porque estamos vivendo nos últimos tempos onde que as pessoas elas estão colocando heresias. Muitas pessoas estão sendo enganadas por causa de revelações, profecias. Eu aprendi, amado, que dom e talento não significa que você vai ser salvo. Você pode fazer a obra que você quiser, não vai te salvar. O que vai salvar é nós vivemos uma base de renúncia. Aleluia. Aleluia. Amado, vou contar rapidinho, porque o meu foco é a palavra, então a minha história. Eu sou ex-travesti, ex-satanista, traficante, usuário de droga e morador de rua. Eu odiava Deus porque nascido homossexual. Eu olhava no espelho, eu vi uma menina, olhava para mim e viu comigo. E não tinha ninguém, né? Porque ninguém entende. Para muitos do passado, era doença, era frescura, opção. Mas o Senhor permite, sabe para quê? Para confundir. E também para mostrar os que são e os que não são. Eu estava falando com uma pastora, com todo respeito, sempre tem criança. Mas hoje em dia as crianças sabem muito bem das coisas mais do que os pais. Eu tinha relação. A minha primeira relação, se vocês querem saber, era com demônios, com 5 anos de idade. Eu via espíritos. Com 11 anos conheci o terreiro, porque até então minha mãe me levava para a igreja. Minha mãe não era crente, minha mãe ia, mas era isso. Mas eu ia para a igreja. Mas com 5 anos eu conversava com ele. Ia para o inferno todo santo dia. Com 11 anos conheci o terreiro e a apologia de Picatá, né, que ela falava que eu era filha dela, esposa de Lucifer. Com 15 anos saí de casa para não matar meu pai, fui morar na Vila Formosa, dormia nos tubos, comia frango de borba, brigava com os bichos. Hoje em dia muito se reclama do ovo, do arroz, feijão e copo. Essa é a história. Mas o foco é o Senhor Jesus aqui neste lugar. É a palavra para qual o Senhor me deu. Né? Eu confesso que quando o Senhor me deu, eu tremia. Eu tremia e falei, filha, Senhor, essa palavra, quando o pastor falou algo, me confortou o coração em relação aos votos. Que se encontra em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, somente a parte B, que ele diz assim, ó: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Glória a Deus. A gente vê aqui, né, o pastor falou de Ana, né, o tema é Ana, mas sabe que Ana, ela foi essencial, a Penina foi essencial na vida de Ana. Porque se Penina não perseguisse Ana, ela não ia atrás do milagre. Se Penina não cutucasse, não me humilhasse, não perseguisse, porque quando me converti, amados, quando me tornei travesti, eu tinha relações com pastores, missionários, evangelistas. Principalmente ali do lado da Vila Formosa, ali era cheia de igreja. Os irmãozinhos, quando ia passar,
do lado das travestis, Glória a Deus. atravessava do lado do cemitério para não chegar perto, mas quando chegava 3, 4 horas da manhã, ele chegava já para ter relações, e as irmãs iam com o saiote até os pés e voltava com o micro dizendo: posso trabalhar com vocês? Você já tinha ódio de Deus por ter nascido homossexual, então imagina quando me tornei travesti. A igreja que é o referenciado, que era para ser ganhadora de alma, vivia o pecado debaixo do pano. Até que no meu tempo, quando me converti, Satanás fugia da igreja. Hoje em dia, o Satanás está dentro e em cima dos púlpitos. Quando eu me converti, eu via pastores dizendo que o altar é santo, o microfone é santo, só que se passar o rolo compressor, dá a doideira do pastor, fechar as portas, cadê a santidade do local? Se o microfone enferrujado, dá a doideira do pastor, cadê a santidade do microfone? Sendo que essas coisas não carregam a presença do Senhor. O que carrega a presença do Senhor sou eu e você. Que adianta eu idolatrar objetos e olhar para o meu irmão e falar: nossa, que roupinha. Olha, irmãozinho. Ou cobiçar as coisas do irmão. Eu com as minhas irmãs, com meus irmãos, fazer aquela roda e começar um a detonar o outro. Meu Deus, é forte. Cadê então a santidade? Sendo que quando Davi foi levantado, antes de ser rei, Davi foi perseguido por Saul. E quando o próprio Senhor deu Saul na mão de Davi, o que Davi falou para os seus servos? Quando o seu servo: posso matar Saul? O que ele falou? Não toca no ungido. Mesmo o irmão, a irmã sendo rebelde, fazendo coisa de errado, fica você calado e vai orar por ele. Se tu quer saber. As igrejas, pastor, tá assim. Na casa do Senhor, na frente dos pastores, são santos. Mas vai saber o que faz dentro da casa. Muitos humilham a esposa humilha o marido, é uma confusão, marido e mulher ficam na internet, não há mais comunicação. Os filhos fazem o que querem, bate até nos pais, mas na igreja todo mundo coloca a orelha e a asinha, só falta sair voando. Quando a gente vai olhar para o sacerdote Eli, quem era o sacerdote Eli? Era um homem que buscava ao Senhor toda a dedicação. Mas foi só os filhos crescerem. Você vê que os filhos pintavam e bordavam, pegavam o melhor que era para o Senhor, a gordura, para satisfazer o próprio ego, e fora as mulheres que eles se deitavam e talvez dentro da casa do Senhor. Ele, em vez de consertar a casa dele, o que ele fazia? Passava a mão. O pastor falou sobre, filhos de celular, irmão. Eu conheço crianças que a gente vai fazer visita nas casas, por causa da internet. Criança sai endemoniada aqui. Você vai pegar o celular das crianças, porque muitos pais não olham, não dá atenção. Meu filho está ali na internet, mas não vai vasculhar as amizades. Verdade. Aí você acaba descobrindo, que ele está dentro do quarto lá, se autoflagelando. Quantos jovens, quantas crianças morreram por causa da internet, porque o pai não cuidou do filho? Aí vai falar que é Satanás, que é o diabo? Quantas crianças, com todo respeito, são pegas, sofrem abuso? Até mesmo da família, porque os pais não estão bem. E quando alguns até saem, e ficam calados. Glória a Deus. Você acha que Deus não está vendo tudo isso? Muitos chegam a perguntar, pastor, lá no centro onde que eu moro, lá tem vários conhecedores. Alguns chegam para mim e pegam e falam assim: nossa, Marcos,
eu preciso me entregar ao Senhor. Olha, eu estou indo na igreja. Aí Maria falou assim, tá, amado, mas o que adianta? Deus, ele está pouco se lixando pelo que eu e você fala. Glória a Deus. Porque antes de sair qualquer palavra da minha, da sua boca, papai já sabe. O que ele quer ver de mim e de você é atitude. Por isso que se chama oração. Eu oro aqui, mas eu também ajo ali. E a ação, ela tem vários sentidos também. Tem várias portas. Porque muitas das vezes você não tem ajuda de ninguém. Mas aí, o que Jesus falou? Para todas as pessoas que lembrou, a fé te salvou. Quando você, glória a Deus! Você acredita, porque não adianta você chegar no altar aqui, dizendo, Senhor, entrega a minha vida, a minha casa, a minha família, tudo em tuas mãos. Mas no mesmo instante que eu entrego, eu vou, tá demorando demais, aqui, Senhor. Tu tá velho, tu não sabe nem mais trabalhar. Passou século zero. É isso que a gente diz quando a gente, não sabe esperar. Sara era uma mulher atribulada. Sara era uma mulher, estéril. Era amada pelo teu marido, assim como Ana. Ana não tinha filhos, mas era amada e desejada pelo seu esposo. Porém, menina que parecia abençoada, o marido nem ligava, porque não era a mulher que ele desejava. Glória a Deus! Eu chego a entender que ele pegou Penina forçado, para sua descendência não morrer. Quantos casamentos estão desse jeito? Eu vejo o povo de Deus que são casados, deveria ser reverência para o mundo inteiro, mas você vê o quê? Quantos casamentos frustrados. Aí você vai lá na história, aí você descobre, porque o pastor fez um casamento e o pastor não perguntou para o Senhor. Simplesmente, a minha ovelha tá solteira aqui, a outra tá ali, vamos unir. Ali é forte, Deus. Só que não é o pastor, não é a pastora, não é irmãozinho, por ser amigos. Tá solteiro, vamos. Não é nós que vai viver a vida inteira. Você nem sabe, porque muitas das vezes o Senhor até mostra. Só que a gente queremos adiantar o processo, a gente passar, quebrar a cara. Ou fazer com que os nossos irmãos passem a vida inteira sofrendo. Jesus. Porque muitas das vezes o Senhor tem um projeto com os dois. Só que tem um detalhe. Será que eu estou apto a renunciar minha vida para viver a vida da minha esposa? Porque as mulheres, a gente vê mais mulheres, deixando de viver a vida dela, satisfazer o desejo dela para viver do marido, o marido só despreza, humilha. Que andar. É tempo de a gente acordar, o Senhor está tirando a sujeira por debaixo dos tapetes. Glória a Deus! Esse dia eu tinha ido lá fazer um negócio lá em São Mateus, aí eu passei pro lado do hospital, São Mateus ali, o Senhor bem assim, filho, diga à minha igreja que eu estou vomitando muitas horas. Meu Deus! O que estava acontecendo com o sacerdote Eli ali? Por acoitar os erros do filho, o Senhor já tinha rejeitado ele. Penina amava muito caramba, Mal ela sabia que ela estava sendo usada pelo Senhor ali. Muitas das vezes, quando o povo de Israel se rebelava contra o Criador, que Deus fazia, levantava o exército inimigo, destruindo tudo, batendo todos. Para quê? Para que o filho voltasse a se consertar com o pai, porque o pai tem um desejo maldoso. Quando Deus, Jesus, ele veio para a terra, glória! Ele veio para quê? Para nos ligar com o Criador. Jesus, é dessa forma. Ele se entregou, deixou a própria glória lá, se fez com eu e você. Passou lutas, desejos carnais,
mas ele não se entregou. Quando ele pega e fala assim, ó filho, ó, irai, te dou liberdade para você ligar, irá. Porque a ira faz parte de nós. Não tem como muitas das vezes você não deixar de sentir raiva de algo. A natureza manda. Você não tem shopping? Mas ele não deu legalidade para mim e você pecar. Tem. Não foi o seu. Ah, eu sou crente, mas meu braço não é. Ah, eu sou crente, mas meus olhos não é. É melhor eu e você arrancar essa parte aí que não é, para eu e você morar no céu, porque eu posso pregar. Eu posso ter uma voz linda, conhecimento excelente, mas se eu não renunciar à minha carne, eu vou pro inferno. Com sabedoria, ou até mesmo com unção, né? Porque Saul foi ungido. Muitos estão enganados. A gente até tem fé, né? Ah, quando eu morrer, eu vou pro céu. Mas aqui você já parado para refletir na palavra do Senhor? Naquele dia será que eu sou solteiro? Os que acham que vão, não vão. E os que acham que não vão, vão. O Senhor nos tira das garras de Satanás e traz para a sua presença. Mas enquanto eu e você estiver vivos, ainda nós estamos sendo pedreados. Porque o peixe foi tirado do mar, não foi? E quando o peixe é tirado do mar, o pescador ele faz a seleção do peixe bom do peixe ruim. Não é verdade, pastor? Então é engano a partir do momento. As pessoas elas criticam quando uma pessoa está se prostituindo, está usando droga, está bebendo, estava na presença de papai. Olha o que está fazendo, misericórdia. Eu, olha só, olha eu aqui. Só que a partir do momento que eu desprezo meu irmão, a partir do momento que eu faço fofocas escondidas, amado, eu já saí da presença. O que Jesus falou para os seus discípulos? Quando você olhar para uma mulher e desejar, decidir com ela. Meu Deus, é forte. Jesus da glória. Quando eu começo, porque quando a gente começa a se reunir, né, para fazer fofoca de alguém, quantas mentiras aí, você não sabe se é real. Você apenas viu algo, só que você não estava presente, você não viu a cena, você não ouviu a conversa toda. Aí você vai e começa o amado. A Bíblia fala que há um anjo que anota cada pensamento, cada palavra, cada atitude, cada gesto que eu e você. Porque naquele dia será aberto os livros. Aleluia! Para depois o livro principal. E se saudade o do meu Pai nome, o teu nome, não estiver escrito nesse livro principal, é tormento, sofrimento eterno. Aí da onde foi o meio do teu conhecimento? Aonde foi o louvor bonito, a pregação excelente? Meu Deus! Posso ganhar diversas almas. E a minha alma? Meu Deus. O que adianta querer ganhar o mundo inteiro e perder a própria salvação, querido? Ah, Senhor, mas eu preguei, eu curei. Pois é, mas eu não te conheço. E se tu fez outra coisa, não foi você. Fui eu que te usei, porque você é instrumento. Eu sou oleiro. Você não passou de barro. Se você não quiser me adorar, não tem problema, filho. Eu levanto pedra. Imagina você ser trocado por pedra. O amado é o mesmo. O Senhor nos fez com a sua própria mão. O Senhor confiou teus dons, o teu chamado, nos separou de muitos. Ali quando o casal tem relação, quantos espermatozoides morrem? Para eu e você estar aqui Pra hoje. pegar, Morreu, faz né? isso, Para você estar aqui. Ao amor Eu joguei no chão pra ele ficar pegando. quantas pessoas morreram com a Covid? Quer mais não, né? Não, Patinha, não pode jogar no chão, não. Eu estava na rua nessa época. Eu ouvi notícia que parece que nenhum morador morreu. Eu lembro que quando eu era travesti, na época matava, né? Os travestis. A roupa. Hoje eles estão desfrutando de sonhos para eles. Essa liberdade aí.
para eles é liberdade. Porque quantos foram assassinados, os pais rejeitaram porque não aceitaram. A gente vê a palavra lá, né, o cego, né, de nascença, João 9, os discípulos, né? Glória a Os Deus. conhecedores, os doutores. Mestre, quem pecou? Quantos acusadores? O detalhe, o ruim não é quando a pessoa não conhece o Senhor. O resto, nós, conhecedores, passamos a contar. Quem pecou? Seus pais ou ele pecou? Como é que, se ele nasceu cego, como é que ele tinha pecado? Já começa bem. Que não bateu as coisas aí. Pois é. Glória a Deus. Se vê seus pais pecaram, ele nasceu assim para a glória do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! O salto chega para mim e diz bem assim: ô Marcos, mas a minha carne grita. Pois é, mano. A sua carne vai gritar enquanto você estiver vivo. Assim como uma pessoa que é mexida, não pode ver, que já grita. Assim quando uma pessoa é fofoqueira, a língua coça para falar mal. Cada um tem um pecado que tem que ser combatido. Nenhum de nós é santo. Todos nós somos falhos. O Chico chegou para Jesus e disse bem assim, a respeito de João, né? Eles achavam que João seria arrebatado, não ia morrer. Aí Jesus disse bem assim, ó, se depender do homem, ninguém será salvo. Só que a gente bate no peito, porque conhecemos Gênesis e Apocalipse, fizemos até teologia. Olha lá. Mas se eu e você não tiver a prática da palavra, Glória a Deus. viver a palavra, mas eu jejum, mas Aleluia. eu medito na palavra, mas você não vive, eu não vivo, olá, irmão, acabou. Eram 10 noivas, as 10 estavam aparentadas, impecáveis. Todas até adormeceram. Mas e quando o noivo veio? Só sobrou 5, né? Você olhava para as 10 idênticas. Aos olhos humanos, não estava faltando nada. Como que está a minha e como que está as tuas vestes? O que papai tem falado de mim e de você para Satanás, o nosso adversário? Porque Satanás ele sobe de noite com propósito. Você tem certeza que você quer fundamental? Olha o que ele está fazendo. Satanás ele vai até Deus acusar eu e você todo dia. Só que o que Deus está falando de mim e de você? Tem que falar. O que o mundo espiritual, porque nós somos odiados. As pessoas podem olhar para mim, podem olhar para você, até se enganar. Mas e papai? Amado, quando eu me converti, pessoas diziam, sabe por que eu era travesti? Tem pessoas que amam ressuscitar o passado, né? É verdade. Se você casou, se separou, desejou voltar, ô amado, esquece o que aconteceu, porque senão é melhor nem voltar. Se for para viver de acusação e deixando Satanás trabalhar na sua mente, esqueça, procurar outra pessoa então, viu? Porque você vai viver uma vida de tormento. Obrigado. Porque você vai achar o quê? Fulano está me traindo. É, dessa forma. E você vai passar outra pessoa a não viver também. Então deixa. Olha aí, Deus está falando. Deixa! Glória a Deus. Aí pastores olhavam para mim e ficavam sabendo a minha história. Tá fazendo o quê? Praga, saindo da avião. Tá fazendo o quê? E muitas das vezes era pastor que tinha saído comigo lá atrás. Tá fazendo o quê, demônio? Volta da onde tu veio. Irmão, se eu contar a minha história, eu tenho motivos para estar longe da presença do Senhor. Porque muitos homossexuais não querem saber de Deus. Sabe por quê? É vergonha para mim e para você. É vergonha.
Porque o mundo, quando você vai evangelizar as pessoas, eu ser crente, não. O que as pessoas no mundo têm falado de mim, de você? É fácil a gente pegar e falar assim: eu estou sendo caluniado, Senhor, não aguento mais tanta perseguição. Mas você já parou para analisar se o meu comportamento tem agradado ao varão, à varoa? O que as pessoas têm falado de mim, de você? Porque quando um casal olhou para Eliseu, a mulher disse: ali vai o homem de Deus. Ninguém para refletir nisso, não. Só chega para Deus como coitado, Senhor. Não, não aguento tanta prova. O que a gente planta vai ter que comer. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque eu fui perseguido hoje em dia. Eu olho o meu passado, as perseguições que eu passei, e ainda passo. Eu glorifico a Deus. Porque hoje eu entendo que foi necessário por quê? Eu era uma pessoa insuportável, soberba, gananciosa, mentirosa, arrogante, mesquinha. Se Deus não permitisse pastores me perseguir lá atrás, o que seria do missionário Marcos hoje? Então glorificar o Senhor nessa prova que você está passando, porque perdida foi necessário para Ana sair do comandante. Porque você vê ali na passagem que depois que ela fez uma certa oração ali, isso quer dizer, ela fazia então de um jeito, ela viu que não estava resolvendo, então, deixa eu entender, ela chegava para o Senhor e fazia a oração de vítima. Senhor, eu não aguento tanta prova. Ué, mas se o Senhor colocou eu e você na prova, o deserto não vale, você não está sozinho. Por acaso, quando ele chama, ele deixa os filhos a Deus dará. Pode mandar abandonar os filhos que acabou de gerar, eu estava gritando, mas eu, todavia, não me esqueço dos meus. Até estrela, ele chama pelo nome. Até um fio de cabelo é contado. Glória a Meu Deus. e pelo teu Pai. Aleluia. Até quando você vai deixar Satanás fazer piroca, que você não vale nada, que você não é nada, que você não vai vencer? O que Deus falou para o profeta Ezequiel quando levou ao vale de ossos secos? Vai ter vida aí? Ah, Senhor, tu sabes. Pois é, Ezequiel profetiza sobre esses ossos. Assim o Senhor está dizendo para mim e para você: profetiza nesta prova que você está passando. Aleluia. Profetiza. Se tu crer, obras maiores fará e viverá o melhor desta terra. Mas eu tenho que crer, confiar e descansar no Senhor. Como eu falei, não adianta colocar no altar e deixar a ansiedade. Começa a trabalhar com ansiedade aí, irmã. Aí, irmã. Aleluia. Começa quando você for para a fila ali de hospital, você vê aquela criança, começa lá, dando glória. Começa a evangelizar as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Mas não, de novo, começa a reclamar de tudo. Aí Satanás só abre a brecha, né? Eu e você só abre a brecha para Satanás entrar e fazer o que ele quer. Sabe por quê? Porque a gente não vigia. Oramos, jejuamos, subimos desse monte, fazendo tudo, né? Mas esquecemos o principal, querido. Por falta de vigilância, assim, os noivas, décimos, loucos, ficou. A porta abriu, entrou as prudentes, mas na hora das dessas, das que não vigiaram, foi fechada. Estamos nos últimos tempos. Não é hora de a gente brincarmos de ser crente. Satanás não brinca. Ele está ao derredor, bramando como leão, a destruir a minha e a tua vida. Aí, eu e você deixa a dúvida.
o descrédito, a desconfiança, a incerteza tomar conta. Aí o Senhor faz. Aleluia! Esperando eu e você de novo confiar, acreditar, descansar. Quando eu e você faz isso, aqui vai descansar. Aleluia! Samuel veio. Foi necessário, querida, cutucar Ana para Samuel vir. Sabe por quê? Porque Samuel era propósito do Senhor. Ele tinha se corrompido. Habilidoso. Quantas pessoas antigas já se acomodaram? Vai para a igreja, prega, louva, faz até a obra com má vontade. De novo, vou limpar banheiro. Mas é onde que Deus vai falar comigo? Sabe aonde? Limpando banheiros e lavando louça. Onde que eu vou? Se eu ver uma louça suja, eu já logo começo a lavar. Mas as pessoas só querem comer, mas não querem ajudar o dono da casa. Vai para as festas, comeu, encheu o bucho, joga para sua casa. Só que quando fazem festa, aí começa a falar mal do outro. Por que você não faz a diferença? Começa a mostrar que realmente nós servimos a Deus e somos diferentes. Mas não. Queremos que as pessoas vivam por nós. Elas podem viver. Só que elas poderão ser salvas. Glória a Deus! E eu, com todo o meu conhecimento, meu amado, eu tenho que admitir que eu vou acabar ficando. Sabe por quê? Porque eu estou desejando. Eu estou desejando. O que eu plantar hoje, eu vou colher amanhã. E tem muitas de nós que estão passando por prova, por falta de vigilância lá atrás. Aí, a gente arruma, né? Pegamos o microfone, o príncipe fala: ai, Satanás está me perseguindo, Satanás se levantou o irmão. Toma vergonha na cara. Satanás estava bem distante. Eu que não vigiei, eu que comprei no caminho. E eu, na hora de falar a verdade, preferi contar mentiras. Com medo da consequência. Então, antes de errar, não. Faça a escolha certa. É melhor a gente sofrer contando a verdade, fazendo a coisa certa, do que a gente... Poxa, ela já saltou uma bolacha? É mais real que isso aqui. Isso aqui é passageiro. Estamos de passagem aqui. A qualquer momento você, ó, você quer ficar? Eu sei. Eu podia muito bem ter irmãos, que quando eu conto a minha história, não tem vergonha nenhuma. A minha luta ainda é a paz sexual. Não é assim, o Marcos olhou para homem e já está dentro. Não. Não é assim não. Mas tem pessoas que me atraem. E a minha luta com o Senhor é essa, assim mesmo. Um belo dia Deus pega e fala assim: tu vai atrás. Eu deixei isso daí para você entender a dor dos meus filhos. Caminha! A igreja jogou para fora. Glória a Deus. Ainda creio que você vai arrancar? Claro que eu creio. Creio que você vai me dar minha esposa? Creio. Creio que você vai me dar filho? Creio. Mas eu tenho que saber. Entender. Não creio. O Senhor tinha feito promessa para Abraão. E Sara estava presente. Sara ouviu. Sara fez. E com a cabeça a escala. Olha o reboliço que está lá. Por causa de uma atitude de uma mulher que estava na presença, passou a conhecer o Senhor, como Abraão também, sabe? No meio da sua parentela. Então eles passaram a conhecer o Senhor no meio da trajetória. Mas a ansiedade, né? A pressa de ter a bênção colocou a mão. E muitos pegam e falam: foi o diabo. A minha falta de vigilância aqui. Aleluia. Falta de vigilância. Vamos vigiar. Porque a qualquer momento Satanás vai tomar tudo, tá vendo? Eu quero subir. A gente não ouve mais pregações de arrebatamento, de salvação. Ouvimos mais pregação de chave, apartamento, casas.
Pensa é consequência. Buscai a minha justiça, o meu reino, que as demais. Se tu meditar de noite, tu será próspero. A deixa que tem que correr atrás de mim, de você. Não, eu correr atrás dela. Glória a Deus. Vamos parar de ser estrelinha. Vamos parar de querer se apresentar. Deixa o Senhor te apresentar. Deixa o Senhor mostrar quem eu e você é. Não me caluniando. Deixa Deus ser a tua justiça. Não queira justificar coisa que você não fez só para aparecer para homens. Enquanto o mundo te julga, te critica, te persegue, você vai crescer, eu vou crescer espiritualmente. Mas quando eu descanso do Senhor, se Penina não perseguisse Ana, ela não viria Samuel, viu? Porque ele estava desconcertado diante do Senhor. Quando Samuel nasce, juiz, sacerdote, administrador. Olha que privilégio de você administrar a mulher que tu está do lado, os filhos que você está no colo, o marido, a esposa. E aí você vai ter que prestar conta da mulher que ele te deu, dos filhos que ele te deu, do marido que ele te deu, da família que ele te deu. E aí? A gente fica pedindo as coisas do Senhor, né? Mas na hora da gente demonstrar Cristo em nós. Cristo em nós. As pessoas têm que olhar Cristo. Ah, mas eu tenho jeitinho. Ai, meu Deus. Irmão, seja quem você é. Mas busca viver a santidade reconhecida. Então, uma hora essas pessoas vão ver Cristo em você. O importante é o mundo espiritual. Lá embaixo, olhar para mim, para você. Aleluia. E ver que nós somos diferentes do mundo. Jó passou por tudo, passou. O que Deus fala de Jó? Servo fiel, mente, que se desviava do mal. Será que Deus tem que falar assim? Isso não é mal, isso tu é mentiroso, enganador, trouxa. E aí, irmãos? O que Deus tem que falar de você? Esquece o que o mundo tem falado. Dê ouvidos à voz de Deus. Viva você a santidade. Porque a palavra do Senhor, eu e você creem, até a nossa casa será. Vem. Se eu e você creem, a nossa casa está garantida. Mas está na droga. Calma que Deus Nem que o Senhor coloca no leito. Trata ali, coloca na prisão, trata ali. E se for necessário subir, o Senhor recolher, porque